Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer um exercício de campo magnético produzido por uma espira circular de raio A percorrida por uma corrente elétrica I em um ponto qualquer ao longo do seu eixo de simetria. Então, pelo meu desenho aqui, eu estou considerando ao longo do meu eixo de simetria o eixo Z, mas isso varia de desenho para desenho. Poderia estar colocando o eixo Y aqui em cima e o Z saindo da folha, entendeu? Então, da lei de Biot-Savart, temos que B, campo magnético, é igual a μ0I sobre 4π, certo? Integral de dl vetor, R menos R', certo? Dividido por módulo de R menos R', basta a gente achar esse cara aqui, ao cubo, ok? Quem que é o meu vetor R? Meu vetor R vai ser Z unitário Z. Só que meu vetor R vai ser da origem até o ponto onde eu quero calcular meu campo magnético, ok? Meu vetor R sempre é assim. Já o meu vetor R' vai ser até onde tenha cargas em movimento, ou seja, onde tem a corrente, essa corrente aqui. Portanto, como essa distância é fixa, tem raio A, então vai ter tamanho A, o meu módulo A, só que na direção de crescimento ρ, ou seja, é na direção radial, crescimento radial. Quem que é meu R menos R'? Meu R menos R', basta a gente subtrair aqui. R unitário, meu R vetor vai ser igual Z unitário Z menos A unitário ρ, ok? E o meu módulo vai ser basicamente a gente multiplicar isso mais uma vez e tirar a raiz. Sempre assim o módulo, tá, pessoal? Qualquer coordenada que seja, o módulo é sempre assim. A gente acha R menos R', por exemplo, e multiplica por ele mesmo e toma a raiz, ok? Então fica Z unitário Z menos A unitário ρ vezes Z unitário Z menos A unitário ρ raiz. Então, substituindo as considerações que a gente fez na expressão de Biot-Savart, a gente tem que μ0i sobre 4π integral de dl vetor, produto vetorial de z, z chapéu menos a ρ chapéu, dividido por raiz de z, z unitário, menos a ρ unitário, vezes z, z unitário menos a ρ unitário, ok? Elevado ao cubo. Portanto, é elevado a 3 meios. Se a gente tirar o raiz aqui, elevado a meio, vezes 3 é 3 meios. Bom, e quem que é meu dl vetor? Meu dl vetor é meu comprimento de arco. Aqui nesse desenho fica mais explícito quem é ele. Então, meu dl vetor, se eu tenho esse raio aqui, certo? Então, meu comprimento de arco vai ser o ângulo, certo? Vezes o raio, que é meu comprimento de arco. Então, como eu tenho um pequeno infinitesimal de arco aqui, por isso que é o meu D, é pequenininho, então vou ter um pequeno ângulo aqui dentro, certo? Que é o meu dφ. Como o φzão varia de x a y, né, e dá a volta completa de 0 a 2π, então eu tenho um infinitesimal dφ aqui. Aí, ó, esse termo aqui de baixo, que seria o meu módulo, a gente pode escrever ele novamente. Se a gente multiplicar aqui pela regra do chuveirinho, a gente vai ter o seguinte: esse vezes esse, certo? Que vai dar z ao quadrado, unitário z vezes unitário z, ok? Aí multiplica, como são iguais, é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Seria esse vezes esse, por exemplo. Então, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, certo? Que daria duas vezes z vezes a unitário z unitário ρ, entendeu? Mais o segundo ao quadrado, que seria a ao quadrado vezes unitário ρ ao quadrado. Das propriedades de produto interno, a gente tem e dos versores unitários, z unitário z e ρ unitário ρ e φ unitário φ vai ser 1, certo? E quando a gente tem essa diferença aqui, essa multiplicação z unitário ρ, isso daqui é um produto interno.
tá ok? Produto interno é o módulo de Z, que é 1, módulo de ρ, que é 1, certo? Porque o módulo de um versor unitário é 1, tem norma 1. E o cosseno do ângulo formado entre eles, entre Z e ρ. Z tá aqui para cima, certo? E ρ, sentido de crescimento radial, tá no plano XY e Z tá no eixo Z. Então, portanto, o ângulo formado entre eles é 90 graus. Por isso, Z unitário ρ vai ser zero. Então, esse termo aqui vai se anular, ok? Então, substituindo essas considerações tanto do DL vetor, tanto do meu módulo aqui ao cubo, que vai se ficar simplesmente só essa expressão aqui, z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios, na expressão de Biot-Savart, temos o seguinte. Então, fazendo essa substituição, temos que o meu vetor campo magnético, μ0i sobre 4π, que eu já falei quem são esses, integral de 0 a 2π. Como a espira é uma espira fechada, então meu ângulo tem que varrer toda a espira, que seria de 0 a 2π. A, certo? Dφ, φ chapéu, que é o meu dφ aqui, ó, A dφ, ok? Produto vetorial com quem? Minha diferença de vetores, R menos R', que é Z unitário Z, menos A unitário ρ, dividido por z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Eu posso tirar para fora os termos constantes, que não dependem do ângulo φ, ok? Portanto, z é a posição onde eu quero determinar o campo, e a é o raio. É uma constante, isso daqui tudo pode sair para fora. Esse termo todo aqui pode sair para fora da integral. E o meu A aqui, esse A aqui, pode sair para fora da integral porque é o raio da minha espira. Portanto, fica essa integral aqui, de 0 a 2π, dφ, φ chapéu, produto vetorial com z unitário z menos A unitário ρ. Aí, para a gente ser possível integrar, a gente faz o produto vetorial, certo? Separando em duas integrais. Basta a gente aplicar a regra do chuveirinho aqui e depois fazer o produto vetorial com φ e z, e depois φ com ρ. Então, fazendo z, certo? O z depois futuramente pode sair da integral, ok? Dφ, φ vetorial z chapéu. Quem que é φ vetorial z chapéu? Φ vetorial z, se a gente obedecer essa regra aqui, pessoal, eu acho que fica simples, tanto para x, y e z, para coordenadas cilíndricas, que é esse caso aqui, a gente pode estar utilizando essa regrinha básica aqui para a gente tratar o produto vetorial. Então, se a gente fazer φ vetorial z, a gente vai ter o quê? Essa expressão, se a gente obedecer essas setas, φ vetorial z vai originar ρ chapéu. Então, vai ficar aqui, φ vetorial z vai originar ρ chapéu. Φ vetorial ρ, φ vetorial ρ vai originar z, só que está contrário ao meu sentido das setas, portanto, a gente ganha um sinal menos quando a gente vai contrário ao sentido das setas. Portanto, φ unitário ρ vai ser menos z chapéu. Então, portanto, vai estar um cancelamento desses sinais negativos aqui. E futuramente vai ficar positivo aqui. Mas a gente reescrevendo essa expressão, μ0i a sobre 4π z ao quadrado mais ao quadrado elevado a 3 meios, só copiei, tá? Integral, agora eu tirei o meu z para fora, fica integral em dφ de 0 a 2π do meu versor ρ chapéu, certo? Menos a, que eu tirei para fora, né? De 0 a 2π de menos z chapéu dφ. E quem que é meu unitário z aqui, pessoal? Quem que é esse meu unitário ρ? Meu unitário ρ aqui. Meu unitário ρ em coordenadas cilíndricas é x cosseno φ mais y seno φ. Ok? Veja aqui. Aqui está o meu sistema de coordenadas y, x. Aqui meu ρ. Então, como o ângulo φ varia de x para y,
aqui está o meu ângulo φ, certo? Então, o meu ρ vai ser, se a gente parametrizar ele aqui no eixo x, vai ser, se eu pegar um x unitário aqui, x unitário, e um y unitário aqui. Então, vai ser x cosseno φ, mas se eu parametrizar o meu ρ unitário aqui no eixo y, vai ter y seno φ. Ok? Então, passando esse termo aqui, mais essa integral em z, que é simples, facilmente resolvida. Que vai ser a integrando de 0 a 2π, vai ser a 2π unitário z, porque z é vetor, é um versor, então ele sai fora da integral, tá, pessoal? Agora vamos resolver essa integral aqui passo a passo. Resolvendo a integral i, a gente tem o quê? 0 a 2π, x cosseno φ mais y seno φ dφ. A gente pode separar novamente, como se trata de uma soma, a gente pode separar em duas integrais, né? X cosseno φ dφ de 0 a 2π, mais y unitário de 0 a 2π de seno φ dφ. Se eu integrar cosseno, a integral de cosseno, uma primitiva, é seno de φ. Nesse intervalo de 0 a 2π, seno de 0 é 0, seno de 2π é 0. Portanto, não tem essa parte dessa contribuição aqui. Mas a integral de seno é menos cosseno de φ. Portanto, a gente ganha o menos aqui. Esse mais é somente desse mais aqui, tá, pessoal? Então, mais menos cosseno de φ avaliado de 0 a 2π. Então, vai ser igual a menos, já cancelei esse menos aqui com esse daqui. Então, esse mais com esse menos fica menos. Cosseno de 2π, que é 1, menos cosseno de 0, que é 1. Então, 1 menos 1 aqui dentro dá 0. Então, essa integral toda aqui dá 0. Então, e a integral 2 que eu falei anteriormente de 0 a 2π do unitário z, dφ vai ser unitário z 2π. Substituindo o resultado nas integrais em 3, certo? Tem aqui, substituindo os valores que a gente achou que isso daqui vai a 0, e isso daqui vai ser a vezes 2π unitário ρ, temos o seguinte: mi0i vezes a sobre 4π z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios, colchetes, z vezes 0, que é essa integral aqui de cima, mais a z unitário vezes 2π. Então, multiplicando aqui esse termo com esse daqui, temos o seguinte: veja que é um cancelamento. π com π, 2 com 2, ok? E a multiplica com a, fica um a ao quadrado aqui. Então, a expressão final para o meu campo magnético produzido por essa espira circular de raio A, certo? De raio A, ao longo do meu eixo de simetria, ao longo do meu eixo Z, certo? É dado por essa expressão aqui. Campo magnético é igual a mi0i ao quadrado dividido por 2, z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios na direção de z unitário. Foi como a gente esperava, né? Como a gente está num ponto ao longo do eixo de simetria, pela simetria do problema, a gente tinha ideia mais ou menos de como seria o campo magnético naquela região, que seria unitário Z, ok? Obrigado, galera, por ter visto o vídeo até aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, dá like no vídeo que vai me ajudar muito, viu? Obrigado, até mais.